Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, com voz calma e ritmo suave, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. As Mil e Uma Noites. Continuação da história de Ghanem, filho de Abu Airu, escravo do amor. A aflição do jovem mercador era tal que ele não sabia o que decidir, e sem dúvida houvera sido surpreendido pelos soldados do califa, se Tormenta não o tivesse obrigado a disfarçar-se. Ghanem cedeu, pegou as vestes de um escravo e sujou-se de fuligem. Já era tempo, pois naquele mesmo instante bateram à porta, e tudo quanto ambos puderam fazer foi abraçar-se ternamente. Estavam tão vencidos pela dor que não disseram nada. Foi esse o seu adeus. Ghanem saiu finalmente, com alguns pratos na cabeça. Tomaram-no realmente por um copeiro e não o detiveram. Pelo contrário, o grão-vizir afastou-se para deixá-lo passar, longe de supor que aquele era exatamente o homem tão procurado. Os que acompanhavam o grão-vizir também o deixaram passar, favorecendo-lhe a fuga. Ghanem, alcançando uma das portas da cidade, desapareceu. Enquanto ele fugia à perseguição do grão-vizir Jafar, entrou este na sala onde se achava Tormenta, sentada num sofá, e onde havia grande quantidade de baús, repleto de roupas de Ghanem e do dinheiro ganho com suas mercadorias. Mal Tormenta viu entrar o grão-vizir, prostrou-se de rosto contra o chão, e assim, como que disposta a receber a morte, disse-lhe: Senhor, estou pronta a sofrer o castigo que o comendador dos crentes pronunciou contra mim. Senhora, replicou-lhe Jafar, prosternando-se também até que ela se levantasse. Não queira Deus que alguém ouse colocar sobre vós mão profana. Não tenho a intenção de fazer-vos o menor mal. E não tenho outra ordem, senão suplicar-vos que me acompanheis ao palácio com o mercador que vive nesta casa. Senhor, disse a favorita, partamos, estou pronta para seguir-vos. Quanto ao jovem mercador, a quem devo a vida, não se encontra aqui. Há quase um mês foi a Damasco a negócios, e até o seu regresso deixou-me encarregada de vigiar os baús que estáis vendo. Suplico-vos que os mandeis levar ao palácio e que ordeneis que sejam postos em segurança, a fim de que eu possa manter minha promessa. Sereis obedecida, senhora, respondeu Jafar, e imediatamente chamou carregadores, que ordenou que levassem os baús a Mesrur. Mal os carregadores saíram, Jafar falou ao ouvido do chefe de polícia, encarregando-o de arrasar a casa e de mandar, antes, procurar Ghanem, que ele supunha estar escondido, apesar do que lhe dissera Tormenta. Em seguida saiu, levando com ele a jovem mulher, seguida das duas escravas. Quanto aos escravos de Ghanem, ninguém lhes deu atenção. Quando Jafar abandonou a casa, os pedreiros e carpinteiros começaram imediatamente o seu trabalho destruidor e tão bem souberam cumprir o dever que em menos de uma hora não restava da construção o menor vestígio. Mas o chefe de polícia, não tendo conseguido descobrir o mercador, apesar de todos os seus esforços, mandou avisar o grão-vizir antes que este chegasse ao palácio. E então perguntou-lhe Harun al-Rashid, ao vê-lo entrar: executaste as minhas ordens? Sim, meu amo, respondeu Jafar.
A casa onde vivia Ganem está completamente arrasada, e eu vos trago Tormenta, vossa favorita. Está à porta, e vou mandar que entre, se assim me ordenais. Quanto ao mercador, não foi possível encontrá-lo, embora tenha sido procurado por toda parte. Tormenta afirma que ele partiu para Damasco há 1 mês. Nunca se viu cólera como a do califa ao saber que Ganem lhe havia escapado. Quanto à favorita, certo de que não lhe fora fiel, não quis vê-la nem falar-lhe. Mesrur disse ao chefe dos eunucos presente: encerra a ingrata e pérfida Tormenta na torre escura. Erguia-se a torre perto do palácio e servia comumente de prisão às favoritas, que causavam aborrecimentos ao califa. Mesrur, acostumado a executar sem demora as ordens do amo, por mais violentas que fossem, obedeceu com pesar, testemunhando a sua dor, a Tormenta, que se afligiu ainda mais por ver que o califa se recusara a falar-lhe. Obrigada a ceder ao triste destino, seguiu Mesrur, que a levou à torre escura, onde a deixou. Entretanto, o califa, irritado, despediu o grão-vizir e, só dando ouvidos ao rancor, escreveu a seguinte carta ao rei da Síria, seu primo e tributário, que vivia em Damasco. Carta do califa Harun al-Rashid a Maomé Zineb, rei da Síria. Meu primo, esta carta é para vos fazer saber que Ganem, filho de Abu Airu, seduziu a mais formosa das minhas escravas, Tormenta, e fugiu. Peço-vos que o mandeis procurar. Quando estiver em vosso poder, prenda-o com algemas e durante 3 dias mande aplicar-lhe 50 chicotadas de nervo de boi. Em seguida, ordenai que o conduzam pelas ruas da cidade com um arauto que anuncie: eis o mais leve dos castigos infligidos pelo comendador dos crentes, a quem ofende o seu amo e seduz uma das suas escravas. Depois envio a mim, sob a minha escolta. Não é tudo. Quero que lhe saqueeis a casa e a arraseis. Ordenai em seguida que sejam transportados os materiais fora da cidade. Além disso, se ele tiver pai, mãe, irmã, mulheres, filhas e outros parentes, mandai que os dispam, e quando estiverem nus, oferecei-os como espetáculo por 3 dias seguidos à cidade, com a proibição sob pena de morte de serem abrigados. Espero que não tardeis em cumprir a execução do que vos recomendo. Harun al-Rashid. O califa, após escrever essa carta, confiou-a a um mensageiro, ordenando-lhe que a levasse rapidamente, com alguns pombos, a fim de ser informado mais depressa das medidas de Maomé Zineb. Os pombos de Bagdá têm um particular: por mais afastado que seja o lugar a que são levados, voltam a Bagdá mal se veem livres, especialmente quando possuem filhotes. Prendem-se-lhes sob as asas um bilhete enrolado, e por esse meio tem-se notícias dos lugares desejados. O mensageiro do califa caminhou dia e noite para satisfazer a impaciência do seu amo. Chegando a Damasco, foi ao palácio do rei Zineb, que, sentado ao trono, recebeu a carta do califa. Maomé reconheceu a letra, levantou-se por respeito, beijou a carta e colocou-a sobre a cabeça, para demonstrar que iria executar com submissão as ordens nela contidas. Abriu-a então, e mal a leu, desceu do trono, sem perda de tempo, montou a cavalo,
com os principais oficiais da corte. Mandou também avisar o chefe de polícia, que chegou depressa, e seguido de todos os soldados da guarda, dirigiu-se para a casa de Ganem. Desde que o jovem mercador partira de Damasco, sua mãe não recebera notícia nenhuma dele. Entretanto, os demais mercadores com quem Ganem empreendera a jornada a Bagdá haviam voltado, dizendo-lhe que haviam deixado seu filho em perfeita saúde. Mas como não voltava e descuidava de mandar-lhe notícias, não foi preciso mais para que sua afetuosa mãe o julgasse morto. E tão bem se convenceu que até vestiu luto por ele, chorando como se tivesse visto morrer, e ela mesma lhe houvesse cerrado os olhos. Nunca houve mãe que demonstrasse tamanha dor. Longe de procurar consolar-se, deleitava-se em alimentar sua tristeza. Mandou construir no meio do pátio da casa uma cúpula, sob a qual colocou uma estátua que representava o filho, coberto por uma mortalha. Passava dias e noites a chorar sob a cúpula, como se o corpo do filho lá estivesse enterrado. Fazia-lhe companhia a formosa Força dos Corações, sua filha. Já fazia tempo que assim se afligiam. A vizinhança, ouvindo-lhes os lamentos, lastimava parentes tão ternos. De repente, Maomé Zineb bateu à porta e uma escrava abriu-lhe. Maomé entrou bruscamente, perguntando onde estava Ganem, filho de Abu Airu. Apesar de a escrava nunca ter visto o rei Zineb, à vista do séquito adivinhou que devia tratar-se de um dos principais oficiais de Damasco. Senhor, respondeu-lhe, Ganem, a quem buscais, está morto. Minha ama, sua mãe, está no túmulo que vedes, a chorar-lhe a perda. O rei, sem deter-se, mandou que os guardas procurassem Ganem por toda parte. Em seguida, seguiu-se para o túmulo, onde viu a mãe e a filha sentadas sobre uma simples esteira perto da estátua de Ganem, banhadas em lágrimas. As pobres mulheres valeram-se, mal perceberam aquele homem, mas a mãe, que reconheceu o rei de Damasco, levantou-se e correu a prostrar-se-lhe aos pés. Minha boa senhora, disse-lhe o rei, ando à procura do vosso filho Ganem. Está aqui? Oh, senhor, exclamou, há muito tempo que ele não vive. Provera a Deus que pelo menos o tivesse enterrado com as minhas próprias mãos e tido o consolo de guardar-lhe os ossos nessa campa. Ah, meu filho querido! Quis continuar, mas dominou-a intensa dor que lhe tirou as forças. Zineb se comoveu. Era rei, mas de natureza meiga e compassiva. Se Ganem é o único culpado, refletiu, por que punir mãe e irmã que são inocentes? Ah, cruel Harun al-Rashid, a que mortificação me expões, fazendo-me ministro de tua vingança e obrigando-me a perseguir pessoas que não te ofenderam. Neste momento, os guardas, voltando, disseram-lhe que as suas buscas haviam sido inúteis. Zineb convenceu-se. As lágrimas das duas mulheres não lhe permitiam dúvidas. Estava desesperado por se ver obrigado a executar as ordens do califa, mas apesar de toda a sua piedade, não ousava resolver-se a enganar o ressentimento do califa. Minha boa senhora, disse a mãe de Ganem, sai deste túmulo, vós e vossa filha. Aqui não estareis seguras. Saíram elas e, ao mesmo tempo, para preservá-las de qualquer afronta, tirando o manto que o protegia, cobriu-as, ordenando-lhes que não se afastassem dele. Feito isso, mandou entrar a população para começar o saque.
realizado com grande avidez e com gritos que encheram de terror a mãe e a irmã de Ganem, que nada compreendiam. Retiraram os móveis mais preciosos, os baús cheios de riquezas, tapetes da Pérsia e da Índia, coxins guarnecidos de ouro e prata, porcelanas, enfim, levou-se tudo, só ficando as paredes da casa. Que tristeza para as duas mulheres ver o saque dos seus bens sem saber por que eram tão cruelmente tratadas. Zineb, após o saque, ordenou ao chefe de polícia que arrasasse a casa e o túmulo, e enquanto cumpriam as suas ordens, levou ao seu palácio Força dos Corações e sua mãe. Ali redobrou-lhes a dor, revelando-lhes as vontades do califa. Quer que vos mande despir e vos exponha nuas aos olhos do povo durante 3 dias. É com enorme aversão que obedeço às ordens tão cruéis e ignominiosas. O rei pronunciou essas palavras com uma voz que demonstrava estar definitivamente penetrado de dor e compaixão. Embora o temor de ser destronado lhe impedisse seguir os impulsos de piedade, não deixou de suavizar em parte as ordens de Harun al-Rashid, mandando fazer para mãe e filha grosseiras camisas sem mangas, de um tecido de crina de cavalo. No dia seguinte, as 2 vítimas da cólera do califa foram despidas e vestidas com as camisas de crina. Os cabelos desalinhados caíam-lhe sobre os ombros. Força dos Corações tinha-os belissimamente loiros. Nesse estado foram expostas aos olhos do povo. O chefe de polícia e seguido dos seus homens as acompanhava. Assim, percorreram toda a cidade. Precediam-nas um arauto, que de vez em quando gritava: Eis o castigo dos que atraíram a indignação do comendador dos crentes. Enquanto caminhavam pelas ruas de Damasco, de braços e pés nus, tentando ocultar a sua confusão sob os cabelos com que cobriam o rosto, todo o povo chorava. As mulheres, sobretudo, olhando-as como inocentes, através das cortinas e comovidas pela mocidade e beleza de Força dos Corações, choravam. Os próprios meninos, assustados pelos gritos e pelo espetáculo, uniam às suas lágrimas a desolação geral. Finalmente, se os inimigos do Estado tivessem passado pela cidade de Damasco, pondo tudo a ferro e fogo, não haveria maior consternação. Já era quase noite quando a terrível cena acabou. Mãe e filha voltaram ao palácio do rei Zineb. Como não estavam acostumadas a caminhar descalças, achavam-se tão cansadas que por um longo tempo ficaram sem sentidos. A rainha de Damasco, vivamente comovida com essa desgraça, apesar da proibição de Harun al-Rashid, enviou-lhes algumas das suas criadas para as consolar com todo tipo de refrescos e um pouco de vinho, para que recobrassem as forças perdidas. As criadas encontraram-nas ainda desmaiadas e quase fora de condições de valer-se do socorro oferecido. Contudo, recobraram os sentidos. A mãe de Ganem agradeceu-lhes a boa vontade. Minha boa senhora, disse-lhe uma das criadas da rainha, muito nos entristecem as vossas dores, e a rainha da Síria, nossa ama, nos proporcionou grande prazer ao nos encarregar de vos auxiliardes. Podemos vos assegurar que ela participa da vossa dor, tanto quanto seu esposo. A mãe de Ganem rogou-lhe agradecer 1000 vezes a rainha, em seu nome e no nome de Força dos Corações. Em seguida, dirigindo-se a que havia falado, disse-lhe: Senhora, o rei não me explicou por que o comendador dos crentes nos submete a tantos ultrajes.
Dizei-me que crimes cometemos. Minha boa senhora, respondeu a mulher, a causa de vossa desgraça vem do vosso filho Ganem, que não está morto, como supondes. Acusaram-no de ter raptado a formosa Tormenta, a favorita do califa, e como ele fugiu à cólera do califa, o castigo recaiu sobre vós. Todos condenam o ressentimento do califa, mas todos o temem. E vós vedes que o próprio rei Zineb não ousa contrariar-lhe as ordens. Portanto, tudo o que podemos fazer é lastimar-vos e exortar-vos à paciência. Conheço meu filho, respondeu a mãe de Ganem. Eu o criei com muito cuidado e no respeito devido ao comendador dos crentes. Ele não pode ter cometido o crime de que o acusam, e respondo por sua inocência. Deixo de lamentar-me, porque é para ele que sofro, e porque não está morto. Ah, Ganem, acrescentou, vencida por um impulso de ternura e alegria. Meu querido Ganem, é possível que ainda vivas? Já não lastimo os meus bens, e cheguem aonde chegarem os excessos do califa. Perdoo-lhe tudo, visto que os céus me conservaram o filho. Mas minha filha me aflige, e os seus males constituem agora toda a minha dor. Creio, porém, que, sendo boa irmã como é, seguirá o meu exemplo. Aquelas palavras, força dos corações, aparentemente insensível até então, voltou-se para a mãe e, lançando-lhe os braços ao redor do pescoço, disse-lhe: Sim, minha querida mãe, seguirei sempre o vosso exemplo, seja qual for a causa a que vos leve o vosso amor por meu irmão. Mãe e filha, confundindo seus suspiros e lágrimas, abraçaram-se longa e ternamente. Entretanto, as mulheres da rainha, convencidíssimas pela cena, envidaram todos os seus esforços para fazer com que a mãe de Ganem se alimentasse. Ela, para agradar-lhe, comeu um pouco, imitada por força dos corações. Como a ordem do califa mandava que os parentes de Ganem aparecessem por 3 dias seguidos aos olhos do povo, força dos corações e sua mãe serviram de espetáculo no dia seguinte pela segunda vez, desde a manhã até a noite. Mas naquele dia e no seguinte, as coisas não se passaram da mesma maneira. As ruas, antes repletas de gente, tornaram-se desertas. Todos os mercadores, indignados com o tratamento dispensado à viúva e à filha de Abu Airu, fecharam suas lojas. As mulheres, em vez de olharem pelas cortinas, retiraram-se para o interior de suas casas. Não havia ninguém nas praças públicas, pelas quais passaram as duas infelizes. Era como se todos os habitantes de Damasco tivessem abandonado a cidade. No 4º dia, o rei Maomé Zineb, que desejava executar as ordens do califa, embora não as aprovasse, enviou arautos para todos os bairros da cidade, anunciar rigorosa proibição a todos os habitantes de Damasco ou forasteiros, de qualquer condição, sob pena de morte, de ser atirado aos cães após a morte, de oferecer abrigo à mãe e à irmã de Ganem, ou de lhes dar um pedaço de pão, ou uma gota de água, ou, numa palavra, de lhes prestar a menor assistência. Depois de os arautos fazerem o que o rei lhes havia ordenado, ordenou este que expulsasse mãe e filha do palácio, dando-lhes a liberdade de se dirigirem para onde mais lhe aprovesse. Mal as viram, todos se apressaram em afastar-se, de tal forma havia impressionado a proibição publicada. Elas notaram que eram evitadas, mas como ignoravam a causa, surpreenderam-se, e a sua surpresa aumentou quando, entrando na rua em que, entre outras pessoas, reconheceram alguns dos seus melhores amigos,
os viram desaparecer com a mesma precipitação que os outros. Como? Disse a mãe de Ganem. Estaremos cobertas pela peste? O injusto e bárbaro tratamento a que nos expuseram nos terá tornado odiosas aos nossos próprios concidadãos? Vamos, minha filha, saiamos o quanto antes de Damasco. Não fiquemos mais um instante sequer numa cidade onde causamos horror aos nossos próprios amigos. Assim, as duas infelizes alcançaram uma das extremidades da cidade e retiraram-se para passar a noite. Ali, alguns muçulmanos, impedidos pela compaixão, as encontraram quando chegou o fim do dia. Traziam-lhe provisões, mas não ousaram deter-se para as consolar, com medo de ser descobertos e punidos, como desobedientes das ordens do califa. Entretanto, o rei Zineb dera liberdade ao pombo para informar Harun al-Rashid do cumprimento da ordem, dizendo-lhe tudo quanto se passara e suplicando-lhe que lhe mandasse um mensageiro para explicar-lhe o que pretendia fazer da mãe e da irmã de Ganem. Dentro em pouco, recebeu pelo mesmo caminho a resposta do califa. Devia expulsá-las para sempre de Damasco. Imediatamente, o rei da Síria enviou guardas com ordens de prender mãe e filha e levá-las a 3 dias de distância de Damasco. Os guardas de Zineb cumpriram o dever, mas menos exatos que o amo na execução das ordens de Harun al-Rashid, deram por piedade à força dos corações e à sua mãe algumas moedas para comprar o necessário e a cada uma um alforge para as provisões. Se esta leitura te fez bem, inscreva-se.